Olá a todos, boa tarde. Vim aqui continuar. Eu já acabei a leitura do livro, vou fazer esse vídeo e vou gravar mais um para finalizar. Então, esse mais um. Bom, no outro, ela aponta pra gente os ídolos que a gente constrói dentro do nosso coração, né? As nossas expectativas, que só serei feliz se eu tiver um casamento, um marido, no caso do homem, uma esposa, com determinadas qualidades. A minha realização só virá quando eu tiver um filho. Eu só serei realmente feliz quando eu conquistar algo que realmente tem aqui, que parece que está ao meu alcance, né? Então, ela não fala de um ídolo assim, uma estátua, ela fala de ídolos, coisas que a gente constrói dentro de nós mesmos, né? Da nossa expectativa de ser feliz, ser. Então, diante disso, a gente começa a ter atitudes, né? Para conquistar aquilo que o nosso coração, a nossa mente diz que é aquilo que vai nos trazer felicidade. E claro que a gente vai caminhar com muita situação de frustração, né? Porque colocar a nossa felicidade, depositar toda a nossa expectativa em algo ou alguém, sempre vai trazer frustração, porque não depende somente de nós. E mesmo que dependesse somente de nós, nós somos falhos, né? Nós temos as nossas inseguranças, nós não temos uma ideia real das coisas, da situação. A verdade é algo assim que fica bem complicado de dizer, porque tem a minha verdade quando eu olho, a verdade do outro quando o outro olha, né? Então, ela diz que por causa disso, quando a gente vive nessa determinada situação, a gente vai ter reações que ela chama de reações pecaminosas, né? Que fluem do coração quando a gente cede a esses ídolos, né? Então, autopiedade, raiva, autocomplacência e orgulho. E ela cita alguns exemplos. Então, ela fala de Judas. Judas caiu na tentação de cair Cristo porque ele desejava dinheiro, poder e prestígio. Raquel, ela foi tentada a adorar ídolos e a ter raiva pecaminosa de Jacó porque desejava o respeito e o amor que receberia se tivesse filhos. Eli caiu na tentação de mimar seus filhos porque desejava paz. Então, Judas, dinheiro, Raquel, o respeito e o amor através da maternidade. A esposa de Ló caiu na tentação de desobedecer aos anjos porque desejava o conforto do lar. Pedro caiu na tentação de negar a Cristo porque desejava a proteção dele mesmo e ser benquisto. Creu na justificação por meio do engrandecimento próprio e da segurança. Marta, ela caiu na tentação de reclamar da irmã dela para o Senhor, para ser reconhecida como uma mulher que dava boa hospitalidade, preocupada em servir as pessoas. Os fariseus caíram na tentação de perseguir Jesus até a morte porque amavam ser cumprimentados em público. Ele diz de ser reconhecido, ter um posto, né? Ela aponta até aqui em Mateus 23:7, que fala sobre esse texto. Eles gostavam do primeiro lugar nos banquetes, Mateus 23:6, e tinham inveja da popularidade de Jesus. E a autora diz que ela caiu em tentação porque ela ficou com raiva de uma amiga dela, porque ela se amou mais do que agradar a Deus. Ela conta aqui uma história que ela teve um problema com uma amiga, que a amiga a criticou e ela ficou com raiva dessa amiga, e ela disse que ela pecou
porque em vez de ela agradar a Deus, que é amar mais a amiga, ela ficou com raiva. Então, que a gente possa entender os nossos sentimentos, né? Eu escutei uma pessoa falando que antes da gente corrigir alguém, um filho, por exemplo, né? Como ele falou aqui de Eli, dá um exemplo de filho. A gente cuidar de filho dá muito trabalho, né? É muito difícil. A gente também tem as nossas falhas e a gente precisa criar alguém, né? Então, antes da gente ver o nosso filho numa crise de raiva e a gente corrigir somente a raiva, o que ela mostra aqui é a gente entender por que aquela criança, aquele adolescente está desempenhando a raiva. Qual é o tipo de frustração que está ocorrendo naquela pessoa que ela chegou ao ponto de externar tanta raiva? Qual é a frustração? Qual é o ídolo? Né? Qual é a raiz daquilo? Qual é o verdadeiro ídolo daquela criança, por exemplo? Ela queria, eu não sei nem, é difícil dar um exemplo, né? Queria comer doce antes da comida. E o pai disse não. A mãe disse não. E a criança começou a desenvolver uma raiva e fica brava, então não vou comer nada, jogou as coisas, enfim, fez uma birra. Por que aquela birra? Por que a dificuldade em obedecer a direção do pai e da mãe? O que ela esperava naquele momento? O que realmente a faria feliz? Não só em comer o doce, mas a razão, o que nela, né, tinha de expectativa de ser aceita a vontade dela pelo pai e pela mãe, quer impor que aquilo é o que vai fazê-la feliz. Não fazendo ela feliz, ela fez uma birra. Ou vai criando várias outras situações. Eu li um livro, aconselhando uns aos outros, Eduardo Welch, acho que é o autor. Ele falou assim que o nosso coração está sempre aprontando, sempre buscando uma armadilha para a gente mesmo. Amém? É só isso. Hoje ficou até longo o vídeo, queria que fosse mais curtinho, mas na próxima eu venho trazer a conclusão. Como, né, a gente tratar o nosso coração para não alimentar ídolos, mas a gente ter um coração obediente a Deus. Tchau, gente. Desculpa o vídeo longo.